Este vídeo foi possível graças ao seu apoio no Patreon. Inscreva-se no Patreon para ter acesso antecipado a vídeos e conteúdo adicional. Bem-vindo ao episódio 2 de Detetives de Casos Antigos Muito Perto de Casa, uma série mensal patrocinada pelo Patreon, onde selecionamos 5 apoiadores do Patreon aleatoriamente e examinamos casos apresentando sua cidade natal. Para ver sua cidade natal em destaque, confira nosso Patreon link abaixo. E agora, vamos mergulhar nas histórias que assombram as ruas de suas cidades natais, os mistérios que atingem muito perto de casa. Pamela Jean Dunn. Nosso primeiro caso para o episódio deste mês de Muito Perto de Casa vem de nossa patrona Miranda Mack, que escolheu a cidade de Watertown, Dakota do Sul. Aninhada entre o Lago Pelicano e o Lago Campesca, Watertown é lar de cerca de 22 mil pessoas. E seu caso não resolvido mais notável é o desaparecimento de Pamela Jean Dunn, de 38 anos. Pamela foi vista pela última vez por volta das 18h, do dia 9 de dezembro de 2001, quando deixou sua mãe em casa em Watertown. Nada parecia errado, e nenhuma das partes poderia ter previsto o que aconteceria depois. 2 horas depois, a mãe de Pamela ligou para ela e descobriu que o ex-namorado de sua filha, um homem chamado Davi Asmussen, estava em sua casa. O casal tinha um relacionamento turbulento, e mesmo após o término, Dave continuou a exibir comportamentos instáveis. De acordo com o projeto Charlie, Pamela tinha uma ordem de proteção contra seu ex-parceiro, que ela havia solicitado pouco depois de começar a namorar outros homens. A ordem visava proibir Dave de contatar e assediar a mulher de 38 anos. No entanto, após sua implementação, David continuou a ligar e importunar Pamela. Ele ligou para ela 17 vezes em menos de 2 semanas e deixou pelo menos 3 mensagens em sua secretária eletrônica, nas quais a ameaçava violentamente. A mãe de Pamela, é claro, estava preocupada. Ela ligou para Pamela às 23h que disse estar chateada e abalada com uma ligação de David. Essa foi a última vez que algum dos amigos e familiares da mulher de 38 anos ouviu falar de Pamela. No dia seguinte, 10 de dezembro, Pamela não apareceu para trabalhar. Era atípico dela simplesmente não aparecer sem dar aviso de sua ausência. E por isso amigos preocupados foram à sua casa. O veículo da Pamela estava guardado e sua residência fechada. As chaves e a bolsa dela estavam em uma mesa dentro da casa, mas não havia sinal da própria jovem. Ao descobrir o relacionamento volátil da Pamela com seu ex, David, as autoridades imediatamente desconfiaram, suspeitando que ele estava de alguma forma envolvido no desaparecimento dela. David admitiu que esteve dentro da casa dela no dia do desaparecimento da mulher de 38 anos, tornando provável que ele foi a última pessoa a vê-la viva. No entanto, David não admitiria mais nada. As autoridades o acusaram de perseguir Pamela, e ele foi condenado com sucesso e sentenciado a 40 anos de prisão. Embora ele tenha tentado apelar, sua condenação foi, no final das contas, mantida. No mesmo dia em que David descobriu que seu recurso não foi bem sucedido, ele também foi acusado de sequestrar Pamela. A acusação o acusou de sequestrá-la para facilitar a agressão agravada, ou perseguição, e com a intenção de aterrorizá-la. A polícia informou aos meios de comunicação que decidiu apresentar essas acusações contra David, porque descobriram novas evidências. Mas nunca foi estabelecido publicamente qual era essa evidência. Dave foi condenado em 2006 por sequestro e condenado à prisão perpétua. A partir daqui, as coisas no caso de Pamela ficaram quietas por mais de uma década, até que as autoridades receberam uma dica, em 2017, que as instruiu a procurar o corpo da mulher de 38 anos, em um poço em uma fazenda abandonada. A fazenda, localizada a 20 milhas a leste de Watertown, na cidade de Altamonte, está desocupada desde meados dos anos 80. Informações indicam que o proprietário reside no Colorado. O agente especial Cam Corey, da Divisão de Investigação Criminal da Dakota do Sul,
comunicou que as equipes de resgate de incêndio de Sioux Falls e Watertown entraram no poço, porém não conseguiram alcançar o fundo. Nesta exploração da propriedade em 2017, cabelo humano foi encontrado no poço, mas não pôde ser identificado, pois a amostra estava muito degradada para a tipagem de DNA. Corey acrescentou que acreditava que a dica havia sido dada por um residente local que sabia que Davi Asmussen frequentava a área e a conhecia bem. Ele costumava coletar lenha na área e tinha família que morava nas proximidades. Relataram que ele foi visto na área na manhã seguinte ao desaparecimento de Pamela. Em novembro de 2020, as autoridades tentaram pesquisar o poço mais uma vez. Desta vez, eles vieram preparados usando uma escavadeira e uma pá carregadeira para garantir que pudessem alcançar o fundo do poço e explorar a área completamente. O poço tinha cerca de 21 pés de profundidade, e a equipe escavou até 29. Entre 25 e 29 pés de profundidade foram encontrados restos. Os investigadores enviaram as evidências para teste, esperando que isso fosse a virada necessária para finalmente resolver o caso. No entanto, a esperança deles foi breve. Menos de um mês depois foi revelado que os restos não eram de Pamela. Na verdade, eles nem sequer eram humanos. Provavelmente pertenciam a um jovem animal de cascos, como um veado ou vaca. O caso de Pamela ainda está aberto e sem solução. As autoridades prometeram continuar investigando qualquer nova pista que apareça. Sem um corpo, eles não podem pressionar mais acusações contra Davi Asmussen. De acordo com o Projeto Charlie, é possível que Pamela tenha fugido para a Flórida após seu encontro com o ex-namorado, mas as autoridades acreditam fortemente que ela se tornou vítima de um crime. E David ainda é o suspeito mais convincente em seu caso. Se você tiver alguma informação sobre o desaparecimento de Pamela Dunn, pode entrar em contato com a polícia de Watertown pelo número 605-882-6210. Vicky Vidro. Whitby, no condado de North Yorkshire, Inglaterra, foi escolhido por nossa patrona, Andrea. Uma cidade litorânea aconchegante e histórica, Whitby é mais conhecida por ser o cenário do famoso romance de Bram Stoker, Drácula, do que por seu crime horrível. No entanto, à porta de Whitby está o Parque Nacional North York Moors, uma paisagem verdejante e vasta, repleta de bela flora e águas cristalinas. À primeira vista, você não pensaria que este seria o cenário para um dos assassinatos mais arrepiantes da Inglaterra. No dia 24 de setembro do ano 2000, a jovem Vicky Vidro, de 21 anos, desapareceu após uma noite fora. Ela foi vista pela última vez por volta das 4 da manhã, quando foi deixada por um táxi do lado de fora dos companheiros de navio, um pub local na Rua da União, Middlesbrough. Segundo relatórios, Vicky foi vista novamente saindo de uma casa, com um homem não identificado na Rua dos Príncipes. Vicky era uma jovem problemática. Embora ela tenha tido uma criação feliz e estável, sua vida saiu do controle quando ela se envolveu com a turma errada na escola e começou a abusar de drogas. Não demorou muito para que seu vício avassalador em heroína a levasse a se prostituir para poder financiar seus hábitos. Por todas as contas, o estilo de vida de Vicky era perigoso. 6 semanas após seu desaparecimento, em 3 de novembro do ano 2000, o corpo nu e desfigurado de Vicky foi descoberto por um passeador de cães que havia tomado um caminho isolado no Parque Nacional de North York Moors. A jovem de 21 anos foi atirada em um riacho. E, de acordo com os especialistas, seu corpo estava lá há várias semanas. Durante a investigação, centenas de pessoas foram entrevistadas e milhares de depoimentos foram coletados. Um motorista de caminhão de Grimsby foi preso por ligação com o caso de Vicky, mas logo foi solto sem acusações. Outro homem, um fazendeiro, foi questionado em 2002, mas ele também parece ter sido descartado. Vicky e seus pertences nunca foram encontrados. Nos anos desde sua morte, seu caso está potencialmente ligado aos assassinatos de outras 2 jovens, Donna Maria Keogh e Raquel Wilson. Donna sumiu aos 17 anos em 19 de abril de 1998. Donna morava com primos em um prédio no centro de Middlesbrough naquela época. Saiu perto das 23h daquela noite. Várias pessoas a viram depois que ela saiu de casa, mas ela nunca voltou para o apartamento mais tarde e nunca mais foi vista.
Rachel tinha apenas 19 anos quando foi vista pela última vez em 21 de maio de 2002, onde câmeras de CCTV a mostraram sozinha, na rua Southfield em Middlesbrough, por volta das 3h30 da manhã. Seus últimos movimentos são desconhecidos. Assim como Vicky, Rachel também estava envolvida com trabalho sexual e drogas. Seu corpo foi encontrado em junho de 2012, coberto por vegetação rasteira, em uma vala rasa do estado de Hall Fazendeiro em Newham. A causa da morte não pôde ser estabelecida, e ela foi encontrada sem roupas ou pertences. Em 2020, um homem de 61 anos foi acusado de seu assassinato e deve enfrentar julgamento em maio deste ano. Ele não parece estar ligado ao caso de Vicky ou ao caso de Donna neste momento. Em 2019, as autoridades apelaram ao público por ajuda, mas até agora, o caso de Vicky continua sem solução. Em 2019, as autoridades pediram ajuda ao público para resolver o caso de Vicky, ainda sem solução, e solicitaram informações sobre os casos de Donna Keough e Raquel Wilson. Pode ligar para o Disque Denúncia no 0800 555 111. Bárbara Knave. Nosso próximo caso vem da cidade de Sumter, Carolina do Sul, que foi escolhida pelo nosso Patreon, The Requiem 78. Sumter é uma cidade modesta de cerca de 40 mil pessoas e está imersa em patrimônio e história. É rica em patrimônio e história, notável por ser a terra de várias figuras importantes no movimento dos direitos civis, incluindo Charlotta Bass, uma ativista dos direitos civis que se tornou a primeira mulher afro-americana indicada para vice-presidente em 1952, e a doutora Maria Bethune, uma educadora e ativista dos direitos civis que atuou como conselheira de vários presidentes do ZEUA e fundou a Universidade Bethune-Cookman, entre outras coisas. Mas, como todas as cidades desta lista, Sumter é lar de vários mistérios arrepiantes. Em 4 de fevereiro de 2017, Bárbara Knave comemorou seu 80º aniversário com seu filho e sua família em Savannah, Geórgia. Bárbara pode ter sido idosa, mas para todos aqueles que a conheciam, ela era vivaz e cheia de vida. Amigos a descreveram como espirituosa e aventureira, uma mulher de espírito livre e bem viajada. Bárbara criou seus 2 filhos na Espanha e era avó de 8. Ela também era incrivelmente inteligente e realizada. Ela estava trabalhando em seu 2º doutorado, escolhendo se concentrar em estudos femininos, e ensinava inglês para funcionários do exterior na Continental Pneus. Ela também era voluntária da Cruz Vermelha, se interessava por arte e era usuária de mídias sociais. Ela já havia passado um tempo criando, treinando e exibindo cães. Apesar de sua idade, ela era fisicamente apta e mentalmente afiada. Sua única doença era que ela sofria com perda auditiva, embora em algum momento ela tenha sido equipada com um implante coclear. Ao retornar para casa após visitar seu filho, Bárbara enviou um e-mail para uma de suas amigas e conversou com um empreiteiro, pois estava fazendo algumas alterações em sua casa pintada de vermelho, que ficava nos arredores de Sumter. Sua propriedade consistia em cerca de 20 acres de terra e era cercada por bosques nos quais ela regularmente passeava com seus cachorros. Bárbara foi ouvida pela última vez em 9 de fevereiro, que foi quando ela parou de responder aos seus e-mails. Um vizinho disse ter visto a idosa de 80 anos caminhando para o bosque. Porém, ela deixou seus cachorros. Bárbara nunca mais foi vista ou ouvida novamente. A amiga de Bárbara, Catarina, ficou preocupada quando não recebeu mais nenhum e-mail da idosa. Ela entrou em contato com o filho dela, que confirmou que Bárbara não estava mais na Geórgia com ele, antes de ela ir para a casa pintada de vermelho no dia 13 de fevereiro. Ao chegar, Catarina ficou surpresa ao encontrar a porta da frente aberta. A bolsa de Bárbara com dinheiro e cartões de crédito ainda estava lá dentro. Seus cachorros ainda estavam em casa. 2 dos 3 pareciam muito famintos e desnutridos, enquanto o terceiro infelizmente havia morrido. No entanto, foi notado que o animal estava extremamente doente antes de Bárbara desaparecer. Tudo na casa parecia em seu lugar, ou perturbado, e não havia sinais de entrada forçada. De acordo com amigos e familiares, era incomum para a senhora de 80 anos deixar sua bolsa para trás se ela fosse sair. Ela supostamente só fazia isso se estivesse levando os cachorros para passear. O carro de Bárbara, um Jeep, ainda estava na garagem. As janelas foram abaixadas pela metade. No entanto, não havia marcas de pneus na estrada de terra que levava à casa, sugerindo aos entes queridos e à polícia
que o carro não se movia há vários dias. Dada a capacidade de Bárbara, mesmo em sua velhice, amigos e familiares acharam o desaparecimento repentino perturbador e suspeito. De acordo com o capitão Roberto Burrish, do Departamento do Xerife da Carolina do Sul, a grande propriedade da idosa de 80 anos foi minuciosamente examinada. Oficiais a pé e mergulhadores vasculharam a vegetação e pântanos cuidadosamente. Eventualmente, helicópteros, oficiais a cavalo e ATVs foram todos utilizados. No entanto, nenhum sinal de Bárbara foi encontrado. Cães farejadores alertaram as autoridades sobre o pântano, mas quando foi drenado, encontraram apenas uma carcaça de veado. Amigos e parentes passaram por testes de polígrafo e todos foram aprovados. Embora as autoridades continuem procurando pistas, muito poucas dicas estão chegando do público. Os amigos de Bárbara continuam a visitar a casa. Em 2019, o grupo de amigos de Bárbara fez uma homenagem a ela em um restaurante local. Pouco depois do desaparecimento da idosa, Catarina comprou o antigo carro dela, um Chevrolet Tracker do filho de Bárbara. Ela restaurou-o para perfeitas condições e começou a inscrevê-lo em exposições de carros. Enquanto lá, os amigos distribuem panfletos e espalham a palavra sobre o desaparecimento. Eles também continuam a se encontrar e trocar informações entre si e com a polícia. Eles rotineiramente retornam aos vizinhos e locais para ver se alguém se lembra de algo novo. Em 2018, descobriu-se que outro funcionário da Continental Pneus desapareceu em 2017, sem que as autoridades encontrassem ligação entre os casos. As teorias no caso de Bárbara são poucas e distantes entre si. A polícia especulou que ela teria caído no pântano e sido comida por um jacaré, enquanto os entes queridos teorizaram que, dada a sua idade, ela pode estar morta, embora não consigam entender o porquê. Ela estava em plena capacidade mental, em boas condições físicas, e não tinha problemas que a levassem a esquecer como voltar para casa. Detetives online especularam que talvez alguém tenha envenenado o cachorro de Bárbara e ela foi confrontá-los. Essa situação então poderia ter escalado. Outros teorizaram que talvez durante sua caminhada, ela tropeçou e caiu e sucumbiu aos elementos. Amigos da idosa disseram que ela não tinha um celular devido a seus problemas de audição, então ela não teria como contatar alguém para pedir ajuda. As contas de Bárbara permanecem intocadas desde seu desaparecimento. O capitão Burrish observou que, como tinha uma licença de piloto, às vezes pegava um avião sobre a área para ver se conseguia localizá-la. Até agora, ele não teve sucesso em obter respostas para amigos e família. O caso ainda está aberto e permanece sem solução. Se você tiver alguma informação sobre o paradeiro de Bárbara Knave, pode entrar em contato com o escritório do xerife do condado de Sumter no número 803-436-2000, Samuel Guidera. Nosso penúltimo caso deste mês vem do nosso patrono, Davy Wilson, que escolheu a área de Sidcup em Londres como base para nossas investigações. Ao longo de nossas investigações, nos deparamos com um dos casos não resolvidos mais horríveis do Reino Unido, a menos de 30 minutos de distância, em uma rua chamada Lugar Bailey, em Sydenham, Londres. No dia 12 de fevereiro de 2011, Samuel Guidera, de 24 anos, passou o dia assistindo futebol com seus amigos. Um jovem benquisto e inteligente, Samuel era estudante na Universidade de Greenwich, onde estudava História e Política. Ele também tinha uma paixão por ensinar e esperava eventualmente fazer disso sua profissão. Os pais o descreveram como cuidadoso e voltado para a família. Naquela noite de 12 de fevereiro, Samuel deixou seus amigos por volta das 21h17 para poder encontrar sua namorada. Ele chegou à estação Penge East às 21h30. As câmeras de segurança de uma loja de conveniência local mostraram Samuel cerca de 10 a 20 minutos antes de ser atacado. Ele estava carregando uma bolsa rosa brilhante distinta da T-Mobile, e nada parecia errado. Ele foi visto pela última vez nas câmeras de segurança às 21h38 em um ponto de ônibus em frente ao Lugar Bailey. Não se sabe exatamente o que aconteceu depois disso, mas as consequências não deixam margem para dúvidas. Samuel foi morto no que a polícia acredita ter sido um assalto na rua que deu errado. O jovem de 24 anos foi esfaqueado no coração e roubado. Ele foi encontrado deitado na rua por um transeunte que parou e tentou reanimá-lo, acreditando inicialmente que ele havia sido atropelado por um carro.
Ele não estava respirando quando foi encontrado e foi levado para o Hospital King's College, onde morreu menos de 1 hora depois, às 22h55, momentos antes de ser esfaqueado às 21h48. Um número de telefone desconhecido foi inserido no telefone de Samuel. O número 074047776433. Foi rastreado pela polícia. Nenhum familiar de Samuel o reconheceu. Foi rastreado até um cartão SIM pré-pago da Leica que não havia sido ativado. Ao divulgar essa informação ao público, as autoridades acrescentaram que desejavam falar com qualquer pessoa com um número semelhante, pois isso poderia ter sido um erro de descagem. O número de telefone desconhecido levou a polícia a cogitar que o perpetrador ou os criminosos possivelmente abordaram Samuel sob a desculpa de precisar usar seu telefone. Para aumentar a tragédia de toda a situação, as autoridades também notaram que o jovem de 24 anos tentou discar para os serviços de emergência após ser esfaqueado, mas acidentalmente discou 9.999, e a chamada obviamente não foi completada. Ao longo de sua investigação, a polícia conversou com 900 testemunhas, explorou mais de 1000 pistas e vasculhou centenas de horas de imagens de CCTV. Embora pouco seja publicamente conhecido sobre a investigação, houve várias prisões no caso de Samuel. Um artigo da BBC afirma que em junho de 2011 2 homens de 28 e 39 anos foram presos sob suspeita de assassinato. Foram liberados sob fiança, sem mais ações contra eles. Um terceiro homem, de 18 anos, foi preso pouco tempo depois, mas parece que nenhuma acusação foi feita contra ele também. No mesmo ano, as autoridades lançaram um vídeo no YouTube que mostrava imagens de CCTV de cerca de 32 pessoas com as quais queriam falar e descartar. Um artigo posterior, em 2017, afirmou que a maioria das testemunhas havia sido identificada e ouvida. No total, 5 prisões foram feitas no caso de Samuel, mas nenhuma acusação jamais foi feita. Um homem supostamente confessou a um amigo que era o culpado, mas a polícia conseguiu desmascarar essa afirmação. O homem aparentemente confessou para melhorar sua própria imagem. Outra coisa estranha a se notar é que em março de 2011, a BBC escreveu e publicou um artigo que afirmava que a polícia estava procurando falar com um homem anônimo que ligou com informações sobre o incidente após ver o caso apresentado no programa Crime Watch da BBC. As autoridades ofereceram uma recompensa de 20 mil na tentativa de obter qualquer pista sobre o caso, mas o artigo que falava sobre esse chamador anônimo não dá contexto ou antecedentes. É desconhecido se o homem ligou, começou a falar com as autoridades e depois desligou, ou se eles já haviam falado com ele, mas tinham mais perguntas. De qualquer forma, parece que o homem nunca mais entrou em contato, pois não ouvimos mais nenhuma informação sobre ele. Em 2014, a polícia divulgou várias imagens de CCTV de 2 homens que estavam seguindo a mesma rota que Samuel na noite do incidente. A dupla chegou à estação Pindi East às 9h40 e foram vistos pela última vez caminhando em direção ao local do crime apenas minutos antes do ataque. De acordo com as autoridades, eles já haviam divulgado essas imagens de CCTV antes, mas os homens não haviam sido identificados e não se apresentaram. Não está claro se as autoridades conseguiram falar com esses 2 homens ou não. A atualização mais recente no caso de Samuel veio em fevereiro de 2017, quando a polícia divulgou imagens de CCTV de 2 homens correndo pela rua, no local do crime na noite do incidente. O primeiro vídeo, cerca das 21h57, mostra 2 homens correndo para a parte inferior da tela. 15 minutos depois, os homens correm de volta na direção oposta. As autoridades afirmaram que os 2 homens podem não estar envolvidos e pediram à dupla que, caso se reconheçam, por favor entrem em contato. Eles acreditam que esses 2 homens podem ter a chave para finalmente resolver o caso. Os pais de Samuel, Sarah e Chris, falaram abertamente sobre sua angústia. Em uma entrevista de 2017, eles disseram que a dor ainda era tão crua agora quanto era 6 anos atrás. Sua morte levou-os à citação, começar uma sentença de vida da qual nunca seremos libertados. O trágico caso de Samuel ainda está sem solução. Se você tiver alguma informação, pode entrar em contato com a sala de incidentes no 020-83-53 ou Disque Denúncia.
Reino Unido no 0800 555 111. Bebê Anjo. A última localização no episódio de hoje vem do nosso patrono, Nick Camp, que escolheu a cidade de Winona, em Minnesota. A cidade, que abriga cerca de 26 mil pessoas, recebeu o nome da lendária personagem indígena americana de mesmo nome, que dizem ter saltado para a morte de um penhasco alto em vez de casar com um homem que não amava. Mas essa história estranha não é a única coisa arrepiante na história de Winona. 5 de setembro de 2011 foi um dia comum para a família Forst, que, sob um céu azul ensolarado, navegava pelo rio Mississippi. Durante a viagem, Josué, de 14 anos, avistou uma bolsa flutuando no canal principal. O grupo estava apenas 6 milhas ao sul de Winona, perto do acampamento Plamore, e estavam com pressa. Então quase não pararam. Foi a insistência de Josué para que eles recolhessem o lixo antes de voltarem para casa que fez com que eles voltassem e pegassem o que pensavam ser lixo descartado descuidadamente. Josué pescou a bolsa da água e ficou chocado com o seu conteúdo. Dentro estava o corpo de uma recém-nascida de 3 quilos. Ela havia sido envolvida em uma camiseta e uma sacola de lixo. A família de Josué tentou reanimar a menina enquanto chamavam as autoridades. Sharon Forst disse: "Ela estava rosa quando a tínhamos. Quando a equipe de mergulho e resgate chegou, ela estava cinza." A polícia ficou em choque quando recebeu a ligação telefônica desesperada da família Forst. Eles ainda estavam em descrença quando chegaram ao local. O xerife aposentado do condado de Winona, Davi Marca, foi o primeiro a chegar à família. Apesar de ser um oficial em serviço por 44 anos, ele nunca tinha visto algo assim. Dizendo ao Winona Posto como isso poderia ser? Como alguém poderia jogar essa pequena criança no rio e não se responsabilizar por isso? Embora tenha se aposentado em 2015, Dave disse que ainda pensa na pequena menina que foi apelidada de Bebê Anjo, dizendo: "É a única coisa que eu gostaria que pudesse ser resolvida." A investigação começou rapidamente. A patrulha de barco e a equipe de mergulho e resgate foram chamadas para o local onde vasculharam o rio. O bebê Angel estava enrolado em uma camiseta verde grande de homem, que estava estampada com a imagem de uma fatia de pão. A bolsa de lona bege tinha Manzanillo, a cidade mexicana, escrita nela em letras douradas. Dentro da bolsa estava o que é descrito como uma pulseira de olho, que possivelmente era para afastar o mal, e 4 figuras de anjos de porcelana. Essa combinação de itens levou as autoridades a especular que os pais do bebê anjo, ou pelo menos sua mãe, eram religiosos e a enviaram em algum tipo de cerimônia. Ou talvez essa fosse a maneira deles de mostrar que ela era amada, e talvez sentissem algum nível de culpa por colocá-la na água. De acordo com a polícia, o bebê anjo havia sido entregue a termo sem assistência médica. Seu cordão umbilical ainda estava preso. Ela parecia ser uma mulher branca, e sua causa da morte não pôde ser estabelecida, embora tenha sido notado que ela tinha um crânio fraturado. Determinou-se que ela esteve na água por um tempo muito curto, menos de um dia. De acordo com a família forçada, eles haviam passado pela mesma área minutos antes, mas não haviam visto a bolsa na qual o bebê Angel foi encontrado. Ao perguntar por aí, as autoridades descobriram que vários testemunhas viram uma mulher de 30 a 40 anos, ancorada nas proximidades em um barco que se assemelhava a um Sea Ray branco com uma cabine. Contudo, essa pista aparenta não ter conduzido a nada. Não se sabe se essa mulher está de alguma forma conectada ao fim trágico do bebê Angel. Quando a notícia de sua descoberta veio à tona, o escritório do xerife de Winona recebeu dezenas de dicas de pessoas que estavam desconfiadas de amigos, colegas e até familiares grávidas. Pesquisadores compararam o DNA de várias mulheres com o do bebê Angel, mas não encontraram correspondência ainda. 8 anos após a descoberta do bebê, as autoridades relataram que a investigação havia realmente desacelerado. Eles, no entanto, ainda recebem dicas de vez em quando. Eles acreditam que só precisam de uma pessoa com uma informação vital para se apresentar antes que o caso possa ser resolvido. Tragicamente, bebê Anjo não é o único bebê que foi encontrado no rio Mississippi. Uma menina foi achada próximo à Asa Vermelha em novembro de 1999. Em 2003, perto de Frontenac, um menino acredita-se ser o irmão da menina foi encontrado. Então, em 2007, outra menina foi encontrada na Marina Ilha do Tesouro. Essas crianças não foram identificadas nos anos desde a sua descoberta. Sem nome e sem família,
A comunidade local se uniu para lamentar pelo bebê anjo em seu funeral em abril de 2012. Mais de 150 pessoas compareceram ao serviço, onde Josué, o adolescente que a retirou da água, fez um elogio fúnebre. Sua mãe, Sharon, disse aos meios de comunicação que a mãe do bebê anjo estava em uma crise emocional e precisava de ajuda, dizendo: "Eu acho que ela precisa desse encerramento. Se você conhece alguém que estava grávida, agora não está e não tem um bebê, ela pode ser a mãe que está em crise." Bebê anjo foi sepultado no cemitério Woodlawn. Já se passaram 10 anos desde que ela foi encontrada, mas ainda permanece sem identificação. Se você tiver alguma informação sobre a identidade dela, pode entrar em contato com o escritório do xerife do condado de Winona pelo número 50-745-763367, e aí estão os fatos. Muito obrigado a todos os nossos apoiadores do Patreon, e boa sorte para aqueles que participarão do sorteio do prêmio Too Close to Home na próxima semana. Fique à vontade para comentar abaixo com suas teorias e especulações sobre esses casos. E lembre-se de curtir e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez. Legendas pela comunidade amara.org